Muito bem. Amados, nos posicionando. Nos posicionando, voltando. Pretendemos encerrar a reunião 8h30, tá bom, irmãos? Para dar tempo da gente pegar ainda, fazer uma caminhada de alguns quilômetros, fazer um movimento em São Paulo ainda, não sei se está tendo. Ainda dá tempo de fazer uma caminhada dessas. O pessoal que fez o movimento lá na Paulista ficava andando para lá e para cá. Paraíso, Consolação, Paraíso, Consolação. Haja longanimidade, né? Exatamente. Mas vamos lá, né? Então, pretendemos até 8h30 encerrar essa parte para continuarmos amanhã às 9 da manhã. Faça o esforço, não perca. Amanhã a ênfase estará nos os dons de 1 Coríntios 12. Então, amanhã nós vamos ter bastante aprofundamento e também tirar as nossas dúvidas, tá bom? Na nossa lista de dons, nos restam 2 aqui, de Romanos 12, que é o que nós estamos trabalhando agora. O que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. Vamos trabalhar nesse dom de presidir ou liderar. Porque eu não sei por que Paulo traz o dom da liderança, o dom de presidir. Mas o dom de presidir, ele é importante na vida da igreja, porque significa que Deus coloca no meio do corpo pessoas que conseguem pôr as coisas em ordem. Você sabe que é um dom liderar. Você pega 5 ou 6 ou 10 meninos juntos e manda eles jogar futebol, eles não se conhecem, nunca um viu o outro. Mas daqui a pouco você vai notar que um deles está liderando tudo. Você aqui na esquerda, na direita, você na esquerda, você fica na frente, não, você fica lá atrás. Não é? Tem até uns assim, qual é a posição que você joga? Direita, fica lá e ele já coordena tudo. Você coloca um montão de meninazinhas para brincar, daqui a pouco tem uma que é a mamãe de todas. Porque ela tem umas pessoas que nascem com esse aspecto, com esse dom de liderar. Agora tem outras pessoas que nunca vão ser líderes a vida inteira. Às vezes, a igreja tem uma ideia de que a esposa do pastor tem que ser a líder junto com o pastor. E aí quer exigir da esposa do pastor o mesmo nível de liderança do pastor, mas a esposa do pastor não tem o dom da liderança. Como é que você quer que ela lidere? Às vezes, certas atividades na igreja, na área feminina, são melhor lideradas por outra irmã que não a esposa do pastor, que pode fazer muito bem o trabalho. Entende? Não estou dizendo que não é assim com você, nem conheço Inês. Nem conheço Inês, para dizer se é ou não. Quer dizer, eu estou pisando em seara alheia que nem conheço. Não é? Mas liderança, a pessoa tem ou não tem. Agora, claro, uma pessoa pode aprender a ser líder, mas ela vai ter muita dificuldade, vai ser líder. Porque uma pessoa que tem o espírito de servo, que ela gosta de servir, ela vai ter muita dificuldade de liderar. E a pessoa que vai liderar, ela tem que aprender a servir. Porque geralmente o líder não sabe servir, sabe só dar ordens. E ele tem que aprender a servir. Então esses 2 conflitos têm que ser resolvidos na igreja. A pessoa que é serva e não sabe liderar. E a pessoa que é líder e não sabe servir. Tá? Então tem que resolver esse conflito. Agora, quando nós reconhecemos o nosso dom e ficamos no nosso dom, nós não temos problemas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu tinha 27 anos de idade,
eu fui convidado para ser pastor, presidente de uma igreja no Distrito Federal, na Avenida L2. Era uma grande Assembleia de Deus. Mas eu tinha 27 anos de idade, novinho ainda, recém-casado, tinha casado com 25. E eu recebi uma carta me convidando. Eu chamei os líderes de lá e disse, olha, se eu vier ser pastor dessa igreja, eu vou arrebentar com vocês. E vocês vão arrebentar comigo. Então, eu tenho um amigo que tem 40 anos de idade, está em tal lugar assim, tragam ele que ele vai pastorear melhor vocês aqui. Eles fizeram isso. E eu não aceitei. E nunca aceitei ser pastor presidente de igreja. Tive muitas oportunidades, mas nunca aceitei. Sempre fiquei na minha posição de servo. Nunca aceitei. Entende? Durante muito tempo, eu fiquei como líder na comunidade, mas nós tínhamos um ministério plural. Éramos 7 pastores, todos com o mesmo nível de autoridade. Então, nós mutuamente liderávamos. Não é? Mas eu nunca quis ser, porque eu reconheço meu ministério. Deus me deu um ministério, que é o ministério profético e de mestre, que não se encaixa em estruturas. Como é que eu vou ficar debaixo de uma estrutura? Então, eu estou há 35 anos no ministério, nem credencial de pastor nunca tive, rapaz. Para entrar no hospital, eu entro na hora que me marcam, a hora da visita. Ou então, peço que alguém vá lá embaixo me buscar. Mas nunca entrei, nunca precisei. Entende? Agora quiseram me dar uma carteira da convenção da Assembleia de Deus. Eu digo, muito obrigado, Deus abençoe vocês, não preciso de convenção. Não é? Não preciso dessas reuniões. Porque você tem que ficar no seu ministério. Agora, o dom, o liderar é um dom que as pessoas, que Deus traz para as pessoas. Você vê um homem como Paulo, ele tinha capacidade de liderança. Você vê como Pedro, na hora de tomar a frente, de representar alguém, lá estava o Pedrão. Que dizem os homens ser o filho do homem? Todo mundo dá uma opinião. E vocês? Pedro se levanta. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Lá em Atos diz assim, que ele se levantou, e Pedro se levantou entre os 11, e disse, e pregou. Então Pedro tomava uma liderança. Paulo era um líder, não é? Tinha sempre uma equipe ministerial, uma equipe de homens e mulheres ao redor dele, viajando pelo mundo todo. Então, esses homens sabiam liderar. Aqui no texto de Romanos 12:8, que preside com diligência, ou a palavra no Novo Testamento nós encontramos 2 palavras para presidir ou liderar. A primeira é proisteme, que aparece aqui nesse texto de Romanos 12. E proisteme significa estar à frente, presidir, governar. E a outra palavra, kiberneses, que está em 1 Coríntios 12:28, naqueles dons ministeriais de 1 Coríntios 12:28, tem a palavra kiberneses, né? Que está falando aqui governos. Lá no finalzinho diz assim, socorros, governos. Aqui é outra palavra, aqui é a palavra kiberneses, que é administrador. Então, Paulo usa a palavra kiberneses para falar de governo, de presidência. E Strong afirma que o termo grego é usado em referência a alguém que segura um timão, nada a ver com Coríntios, tá? O timão de um barco, ou a um capitão que dirige um navio. Quer dizer, governo, ali de 1 Coríntios capítulo 12:28, quando diz assim, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Governos aqui é uma palavra diferente de presidir. Governo, o cara está no comando, capitão, ele está cuidando. Não é? Agora, as 2 palavras praticamente carregam o mesmo sentido. Então, Deus, ele distribui dons de liderança na igreja, que são pessoas que tomam a frente para liderar, para conduzir.
alguém que lidera o grupo de oração, alguém que lidera o grupo de senhoras, alguém que lidera o grupo de homens. Nós estávamos com um grupo de homens lá na igreja, a gente tinha oração todas as quintas-feiras, das 7 às 8 da manhã, e depois terminava com café. Nosso grupo não passava de 10 homens, 8, 7, 10. Aí trocamos de líder, botaram um outro líder. O grupo tem sempre 25, 30. 25, 30 homens, que antes de ir para o seu trabalho, passam lá às quintas-feiras para orar e depois ficam tomando café juntos. Fazem um café enorme lá, uma mesa bonita, e estão lá. Você chega de manhã, 8 horas, às vezes como eu chego lá, já estão todos eles lá conversando, tomando café. Mudou a liderança. Liderança, eles começam a crescer. Então, se você tem um bom líder, esse bom líder vai saber fazer aquele trabalho. Vai comandar. Ele vai se interessar. Agora, se você coloca uma pessoa que não tem liderança, não dá certo. Paulo fala na igreja ao Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,12, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham em consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Existem pessoas na igreja que Deus chama para liderar, para aconselhar, e não necessariamente um pastor. É o caso desse texto aqui de 1 Tessalonicenses 5:13, que eu quero ainda ler o 14 também, porque diz assim, e que os tenhais, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, quer dizer, lideram, que admoestam, são irmãos que tomam a frente, tá? E que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Quer dizer, o seu líder, ele tem que ter elevada estima de você. Ele merece ganhar presente de você. Ele merece ser ajudado por você. O líder, ele está acima. Às vezes eu vejo como a igreja ela não dá valor aos líderes que tem. E os grupos não dão valor aos líderes que têm. Não sabem honrar. Esse é o princípio da honra. O princípio da honra está aí, você sabe honrar. Paulo chega a dizer em Gálatas 6, não é? Vejam ali, a esse respeito, Paulo chega a dizer em Gálatas capítulo 6, ele diz assim, versículo 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Vamos pegar esse texto e vamos esmiuçá-lo. Aquele que está aprendendo com seu mestre, faça com que seu mestre participe de todas as coisas boas que você participa. E eu vejo como eu já pastoreei igreja que não entendi nada disso, né? De eu ir dirigir grupo caseiro na casa do irmão, ele está com 2 carros na garagem, e eu saí 10 horas da noite com frio com a minha mulher e a minha meninazinha de 3 anos, para pegar um ônibus e ir para a minha casa, mas o homem está lá, eu estou servindo ele, mas ele está lá com 2 carros na garagem, não me levava. Então não aprendeu a honrar. A questão da honra é muito importante. E eu tenho aprendido que a igreja que sabe honrar o seu líder, essa igreja prospera. Interessante que as igrejas que mais ensinaram a honrar os seus líderes são as neopentecostais. Porque eu vejo que algumas igrejas, e eu não sei como é o caso da igreja da família, não honram os seus líderes. Não fazem com que seu líder participe de todas as coisas boas. Dá um churrasco na sua casa, convida todo mundo, menos o líder. Mas se você quer beber cerveja, diga para ele, nós vamos ter uma cervejinha lá rolando e tal. Não te escandaliza, né, pastor? O pastor diz, não. A palavra manda honrar. E Paulo faz um apelo aqui para a igreja de Tessalônica. Olha, os que lideram vocês têm que ter em apreço, em elevada estima.
em elevada estima. E, como eu disse, as igrejas neopentecostais são as que mais ensinaram isso e são as que mais cresceram. Que os pastores, muitas vezes, têm do bom e do melhor. Estão no mesmo nível dos demais crentes da igreja, usufruindo de coisas boas. Mas eu vejo, por outro lado, algumas denominações que não crescem, especialmente denominações históricas, porque não honram os seus pastores. O pastor é um escravo. Eu vinha conversando isso com o Joubert, não é? Mostrando como as igrejas tradicionais, como as batistas, as presbiterianas, eles são igrejas que não são episcopais, são congregacionais, são governadas pelo povo. O povo governa através da diretoria e do conselho. Mas as igrejas nossas não têm, são episcopais. Elas têm um bispo à frente, um líder, entende? Mas esse líder não faz nada sozinho. Ele tem alguns mais íntimos com os quais consulta para levar algum projeto adiante. Então, as nossas igrejas aprenderam a ser, ao mesmo tempo, elas são híbridas, elas são episcopais no governo, que é o líder que pastoreia tudo, e são também congregacionais, porque ouvem o povo. Mas as igrejas tradicionais, você quer botar uma plaquinha aqui, uma saída de emergência, você tem que reunir o conselho primeiro. Aí o conselho vai ficar uma semana discutindo onde é melhor a plaquinha, se é aqui, lá, ou vai não sei aonde. Aí depois levam para a diretoria e vão perguntar para o tesoureiro se tem verba. Tem que decidir a cor. Aí o tesoureiro vai dizer, mas não está no plano financeiro deste ano, tem que deixar para 2014. Assim. E os pastores vivem uma escravidão. Uma escravidão. Eu vou dar um parênteses aqui, meus parênteses literários é assim, um travessão. Não é assim, é um travessão. Vou fazer um travessão literário. Eu cheguei numa igreja batista em Ji-Paraná. Estão gravando aqui, não tem problema. Porque lá tem muitas igrejas batistas. E eu só preguei em 2 delas. E eu cheguei lá, eu estava indo lá já não sei quantas vezes, e eu vi o pastor morando numa casa de aluguel. Perguntei para ele, quantos anos você está aqui? 20 anos. Você não tem nem casa própria? Não. Aí eu olhei para aquela igreja e eu trouxe uma pregação só sobre honrar o líder. Sabe quem é que honrou aquele líder? Um ex-espírita. Ele veio e se converteu. Com 1 mês de convertido, ele foi visitar o pastor. E ele disse, pastor, o senhor não tem nem casa própria? Não, eu quero lhe dar uma casa. Comprou uma casa e deu para o pastor. Foi uma vergonha para toda a igreja. Ora, o pastor, ganhando aquele saláriozinho, né, cujo teto era o salário mínimo. Quer dizer, tantos salários mínimos referenciais, né, vivendo naquele sufoco financeiro, nunca era honrado pela igreja. Todo mundo nos melhores carros, todo mundo com casa própria, e ele andando num carro caindo aos pedaços. E eu disse para aquela igreja, enquanto vocês não aprenderem a honrar o seu pastor, essa igreja não vai prosperar. Agora eu não sei como é que estão, porque no último convite que me fizeram, me recusei a ir lá. Não quis mais ir. O profeta vai 1 vez, 2 vezes, profetiza, depois agora não vou mais. Porque eu não sei em que pé vai dar. Mas eu tenho aprendido que todas as igrejas que honram seus líderes são igrejas prósperas, abençoadas, entende? São igrejas abençoadas, que os tenham em máxima consideração pelo trabalho que fazem. Às vezes eu vou em algumas igrejas ministrar, e eu tenho todo aquele desgaste de ir, de pegar o carro, de ir até lá, gastar do meu tempo, e eles nem dizem, quanto é que gastou de gasolina, pastor? Não, tchau, Deus abençoe. Tem um cachorro quente gratuito, pastor, você pode comer ele na saída.
Eles não honram. Eles não honram. Tem outras igrejas que eu vou e eu sou honrado. São igrejas abençoadas. Igrejas muito abençoadas. Então, assim, a bênção de Deus, Deus olha muito quando vê a igreja honrando. Porque lá no Antigo Testamento, Deus diz lá em Êxodo para Moisés: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Quer dizer, era lei. Para chegar no templo, no tabernáculo, para adorar o Senhor, tinha que levar alguma coisa. E entregava lá. Um bezerro, se o cara era bem rico. Se ele não fosse muito rico, levava uma ovelha. Se ele não tivesse ovelha, ele levava um par de pombinhas, rola, botava uma arapuca lá e pegava. Né? Se ele não tinha um par de pombinhas rolas, ele levava um bolo. Se ele não tinha um bolo, ele pegava um pouco de farinha e azeite, fazia um pãozinho assim ao borralho, assava em cima da brasa, levava, mas ninguém comparecia perante o Senhor de mão vazia. Mas hoje nós invertemos a coisa. Nós vamos de mãos vazias, porque queremos sair com as mãos cheias. É ou não é verdade? E Deus nos manda honrar a liderança. E vocês têm que aprender a honrar a liderança de vocês. No momento que vocês começarem a honrar a sua liderança, Deus vai começar a honrar vocês e tornar vocês muito prósperos e abençoados. Bom, vi pelo menos um amém, graças a Deus por isso. Aleluia! E não foi a esposa do pastor que deu. Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários aqueles presbíteros que presidem bem entre vós. Como é que eu escrevi o texto aí? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros Aí. que presidem bem. Precisou uma hondurenha lá para vocês aí, não é? Devem ser considerados merecedores de salário, de dobrados honorários. Quer dizer, às vezes nós ignoramos. Tem presbítero e tem presbítero. Tem pastor e tem pastor. Mas se um pastor governa e ele preside e ele ensina, como diz Paulo para Timóteo, diz assim: aqueles que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Como é que o seu pastor vai se afadigar, se cansar, lendo a palavra e buscando para ensinar, se ele tiver que trabalhar o dia inteiro numa empresa fora? Não pode. Porque estudar a palavra requer tempo, requer pesquisa, requer comprar livros, e livros bem caros. Não é? Então, aqui nós temos uma situação muito interessante. Nem todo que tem dom de presidir é necessariamente um presbítero. Isso não quer dizer, mas na igreja nós temos muita gente que sabe presidir. E nós, os pastores, nós vamos ver onde é que estão esses talentos. Porque tem pessoas que você entrega uma coisa na mão delas e elas presidem muito bem. Você entrega ao grupo de teens da igreja, de adolescentes, você entrega ao grupo de jovens e essa pessoa vai à frente. Você entrega o grupo de casais e essa pessoa vai à frente. Estão entendendo, amados? Agora nem todos têm. Então, o dom de presidir ou de governar é um dom que Deus dá à igreja. Quer dizer, nem todos têm esse dom, mas sempre tem alguém na igreja que pode servir a Deus com presidir ou liderar. Alguma pergunta aí, queridos? Porque eu quero ir para o dom da misericórdia. Agora, o último dom aqui da lista de Romanos 12 é o dom da misericórdia. Quem exerce misericórdia com alegria. Agora veja bem, aqui em Romanos 12, quem exerce misericórdia com alegria. Mas quando você vai lá para 1 Coríntios 12, 28, esse dom de misericórdia aparece ali de outra forma. Alguém lê para mim 1 Coríntios 12, 28 aí. Que nós havíamos lido agora anteriormente.
Primeiramente apóstolos, Aí, prestar ajuda. Dom de misericórdia ou socorro. Como é que na tua Bíblia tradicional? A dele é muito nova. Socorro. Socorros. Socorros. E você vai ver, ainda, às vezes, aparecendo como misericórdia. Então, esse dom de misericórdia aqui é muito interessante. Eu pergunto para você, uma pessoa não cristã, ela pode ter esse dom natural da misericórdia? Pode. A gente vê tanto. A gente vê tantas casas de misericórdia feitas por espíritas, que creem que vão ser salvos por aquelas suas obras. Nem sei se eles creem nisso. Os católicos sim. Mas eles fazem as obras, e criam suas entidades. Tem aquele dom da misericórdia. E não são crentes. Aí, se você tem uma pessoa dessa que se converte e vem para a igreja, ela vai jogar fora o seu dom de misericórdia? Não. Deus vai usar esse dom de misericórdia agora, vai ainda capacitar sobrenaturalmente essa pessoa para ela exercer mais socorro. Vai até dar o dom da igreja aí, o dom de Cristo. E Deus levanta algumas pessoas com esse dom de socorro. Lá em Porto Alegre tem um homem, pastor Heraldo. O Heraldo é um homem simples. Ele foi ganho na rua, vivia na rua perto do pronto-socorro. Era homem de rua. E um amigo meu que já morreu, Gustavo Adiers, o ganhou a Cristo, levou a Cristo. E recolheu este homem para a casa dele. Este homem hoje, ele tem a minha idade, mas é muito acabado. Ele alimenta mais de 1.500 pessoas por dia. 3 refeições ao dia para 1.500 pessoas. Ele criou a Sociedade Emanuel. A princípio, quando eu vi a Sociedade Emanuel, eu pensava assim, Sociedade Espírita. Porque os espíritas usam muito Emanuel. Aí fui conhecer de perto. E descobri que a igreja mesmo não ajudava ele. Mas quem estava ajudando ele eram jornalistas, radialistas e outras entidades. E ele começou a recolher, ele mesmo diz, eu recolho da rua a escória da sociedade. Quando o governo federal fechou todos os sanatórios, as casas de louco, como é que se chama? Sanatórios. Fechou os sanatórios. E disse que os parentes tinham que cuidar deles em casa. O governo fez isso. Não sei se foi o Fernando Henrique que fez isso, parece que foi. Mandou para casa. Só que as famílias não aguentam ficar com um louco em casa. Largaram na rua. E este homem passou a recolher os loucos. Então ele tem casa para idético, ele tem casa só para homem, ele tem casa só para mulheres, ele tem para drogados, ele tem tudo que é tipo de coisa. E aí o Ministério Público resolveu ir para cima dele, exigindo que os prédios tivessem rampa disso, rampa daquilo, não sei mais o que, banheiro para paraplégico. Aí ele foi lá no Ministério Público e disse, você promotor, né? É você que quer que eu faça isso? Ótimo, eu vou encher 4 ônibus com o meu pessoal, vou botar na porta da sua casa. E você cuida deles. Falou assim, você cuida deles. Aí a prefeitura não queria dar alvará, disse, não precisa do alvará de vocês, eu vou continuar funcionando. Porque se vocês fecharem as minhas casas, essa gente eu vou botar lá na frente da prefeitura. Tudo lá, deitado em maca, no chão. O que vocês vão fazer com elas? Aí a prefeitura calou o bico. Era a prefeitura do PT, não é? Hoje nós temos um prefeito crente, que é o José Fortunati, membro da Igreja Batista, se converteu na comunidade. E o José Fortunati é um homem excelente, bom prefeito. Pena que ele tem 2,6 metros de altura, eu fico muito pequenininho perto dele. Quando nós os dois estamos juntos é uma graça, né? Então, este homem, ele tem o dom da misericórdia, que na realidade se transformou em dons de socorro, porque esse homem socorre a igreja. Mas a igreja mesmo não ajuda ele.
Interessante. Se a igreja de Porto Alegre se mobilizasse para ajudar este homem, né? Mas a igreja é dividida. Então, esse homem faz tudo sozinho. Quem ajuda é radialista, jornalista, bota as pessoas nos semáforos. Aí ele tem lá um homem que vai para o semáforo, vender o jornalzinho e pedir dinheiro. O homem sentado numa cadeira de roda, um cara fortão assim, sem as pernas. Né? E eu fiz amizade com esse homem. E eu sempre passo por lá, quando eu vejo ele, levo livros. Né? Levo livros para ele, e às vezes deixo uma boa oferta para ele. Né? E ele é um romeno, o cara veio da Romênia, e as drogas levaram ele a ter um problema nas pernas, que ele teve que amputar as 2 pernas. Esse homem se converteu, ele lidera mais de 300 homens. Lidera mais de 300 homens. Ali de cima daquela cadeira de rodas. Então, muitas vezes, Deus traz para a igreja, tá, homens e mulheres, que lá no mundo já exerciam misericórdia. Aí Deus olha para essa pessoa, mas está fazendo misericórdia no lugar errado. Eu quero que você faça misericórdia onde as pessoas são encaminhadas para o meu reino eterno, para a salvação, e as traz para a igreja. Aí ela chega na igreja da família e não encontra espaço. E daí, como é que você vai fazer? Não é? Porque geralmente essas pessoas que exercem misericórdia traz uma leva de mendigo atrás de si, assim. E começam a entrar por aqui com uma leva de mendigo. Pastor, eu preciso de uma casa para essa gente. Preciso disso. Então essas pessoas têm o dom da misericórdia. Me lembro da irmã Noemi, querida irmã. Quando eu interpretei para o Davi Wilkes, em 1972, ela estava assistindo em Porto Alegre, e Deus colocou no coração dela que ela devia começar uma casa de desafio jovem. E ela começou a trabalhar. Essa mulher perseverante no dom que Deus deu para ela, de misericórdia, ela progrediu, foi indo, dava a vida dela, e eu durante muitos anos ajudei ela, indo 2 vezes por semana, ensinar a palavra para aqueles que estavam deixando as drogas, levava meu acordeão, fazia culto com eles, depois jogávamos futebol juntos. Entende? Aí ela conseguiu uma chácara, e ela levou esse pessoal para a chácara, aí ela fez uma casa para crianças, e aí os juízes mandavam as crianças que perdiam o poder pátrio, entregavam para ela cuidar. Então, uma pessoa assim, uma mulher que ninguém dava nada, nem a igreja de Porto Alegre, porque às vezes tem certos líderes que repulsam certas mulheres muito ativas, né? Tem líderes assim que quando vê uma mulher muito ativa, eles repulsam, porque parece que a mulher está passando na frente dele. Não é? Tem uma certa repulsa. Não é? Claro, são mulheres que incomodam, porque elas estão vendo a necessidade e elas querem fazer. E o pastor não está vendo a necessidade, porque o pastor tem outra visão, mas ela está tendo aquela visão da misericórdia. E esse braço de misericórdia é um braço da igreja, atendendo as pessoas, socorrendo as pessoas. A irmã Noemi está lá até hoje, mais de 72 até agora, dá quanto? 40 anos? Não dá tanto assim. 39. Eu fiz mais rápido que você. 39 anos. Mas está lá, com a casa dela trabalhando. Sempre ativa. E eu conheço tantos outros que fazem esse tipo de trabalho, que não sei de onde é que eles arrumam recursos, mas eles se dedicam a fazer aquela obra de Deus e a ajudar as pessoas. São pessoas que têm o dom da misericórdia, que nem sempre nós temos. Como eu disse para meus colegas esses dias, às vezes a minha misericórdia está desse tamanho e a minha justiça está desse tamanho. Porque às vezes o meu senso de misericórdia está bem pequenininho. Não é? Eu me sento perto de uma pessoa que eu já estou ajudando há 257 anos. E essa pessoa sempre vem no gabinete e sempre pede ajuda. E eu oriento. Aí daqui a 10 anos ela volta com o mesmo problema, não resolveu. Aí o que me dá vontade de fazer? Diz assim, querido, eu não quero mais nada contigo, Deus te abençoe, vou te passar para fulano aqui. Termina a minha misericórdia. Agora tem outros que não, que vão até o fim com essa pessoa. Haja misericórdia.
Quem sabe Deus manda alguns com dom de misericórdia para ajudar o Jober aqui, viu? Não sei se ele tem algum dom de misericórdia ou não, mas quem sabe Deus levanta algumas pessoas com dom da misericórdia. O dom da misericórdia é importante na vida da igreja. Não só em relação a socorrer os necessitados, deixe-me dizer isso, mas muitas vezes em ajudar algum membro da igreja, até no sentido espiritual, que Jesus mandou a gente caminhar, diz assim, se teu inimigo te pede para caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Pior que o meu irmão pede para eu caminhar com ele 2, eu não caminho nenhuma. O dom de misericórdia é uma graça toda especial que Deus concede a alguns na igreja. Muitas vezes eu tive que pedir, Senhor, me dá misericórdia. Porque a misericórdia é a essência do caráter de Deus. O dom de misericórdia, em segundo lugar, vem do caráter do próprio Deus. Quando ele se revelou a Moisés, ele se revelou como aquele que tem misericórdia, o Senhor que tem misericórdia. Como é que ele se revela a Moisés? Moisés chega e diz para Deus, Senhor, quero ver tua glória. Moisés diz para Deus, Senhor, mostra-me a tua glória. Aí o que o Senhor diz para ele? Nenhum homem viu a minha glória e viveu. Sobe ao monte, lá te colocarei na fenda da pedra e te mostrarei toda, como é que ele diz ali? Toda a minha bondade. Exodo, lá em Êxodo 34, abre ali. Tem um irmãozinho da Assembleia, muito pobrezinho, simplesinho, dizia Exodo. Êxodo 34, 6. O Senhor diz para ele assim, no capítulo 33, versículo 19, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu compadecer. E aí no capítulo 34, versículo 6, e passando o Senhor por diante dele clamou, o Senhor clamou, não é Moisés, o Senhor, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Moisés pede para ver a glória de Deus. A palavra glória ali. Mostra-me a tua glória. Vou fazer um outro travessão literário aqui para vocês, tá? As travessões literárias eles são mais didáticos do que a minha mensagem em si. Às vezes, eu não sei de onde é que nós criamos esse negócio de glória Shekinah. Você sabia que não tem na Bíblia a palavra Shekinah? Não tem na Bíblia. Já procurei todas as vezes na Bíblia, peguei o dicionário hebraico ali, que tem nessa minha Bíblia, e comecei a procurar Shekinah, a glória, a palavra glória. E fui com o mouse, que dá o sentido da palavra no grego, no hebraico, encontrei 11 palavras para glória. Glória no sentido de reino, glória no sentido de beleza, glória no sentido de autoridade, glória disso, glória daquilo. Mas todas as vezes que eu encontrei glória em relação a Deus, tá? Qual foi a palavra que eu usei? Cabode. Cabode. Ninguém gosta de cabode. Cabode é feio, né? Parece bode. Cabode. Porque lá em 1 Samuel, quando aquela mulher do sacerdote de Finéias teve o filho, e ela porque a arca tinha sido roubada, ela colocou o nome de Icabode. Foi-se a glória. Icabode é a palavra para glória. Só que nós achamos uma palavra bonita no século 21, que é Shekinah. E eu não encontrei Shekinah. E descobri que a palavra Shekinah é uma palavra hebraica que foi inventada pelos da cabala judaica. É o ocultismo. E nós falamos da glória Shekinah. Mas a glória é cabode.
Porque a glória cabode é o seguinte, a glória cabode fala de presença. Quando a presença de Deus vem, ela fala, é um peso, ela desce. Não precisa de barulho, não precisa de trovão, não precisa de fogo, é só a presença. Se a presença dele vem aqui no nosso meio, não precisa de música, a presença desce e ela vai afastando toda a iniquidade e toda a impureza. À medida que desce a presença ou o cabode de Deus, a glória, tudo que é iniquidade desaparece e nós ficamos deitados no chão, prostrados. Por isso que quando a glória de Deus desceu no templo, em 2 Crônicas 5:13, não é? E também em 2 Crônicas 7, a glória de Deus desceu, os sacerdotes não puderam ficar em pé para ministrar por causa da glória de Deus, do cabode de Deus. O cabode desceu, aquela glória, aí aquilo foi achatando eles, e os deixou arrasado. Não tem iniquidade diante do cabode. Enquanto que na Shekinah, a gente dança, a gente pula. É a Shekinah. Porque não tem glória nenhuma, só tem Shekinah. E aqui Moisés diz, quero ver o teu cabode. Quero ver a tua glória. Glória é a palavra, cabode é a palavra que se usa na ourivesaria para medir a qualidade do ouro. Né? O ouro, você sabe da qualidade dele pela quantidade de impureza que tem. O ouro 24 quilates não tem impureza nenhuma, ele é puríssimo. Enquanto que o ouro que alguns de vocês usam são 14 quilates, são 18, ainda tem impureza. Mas o ouro 24 quilates, ele foi purificado, ele está puro, ele não tem prata, ele não tem escória nenhuma, ele não tem cobre, ele está limpíssimo. Ele é perfeito, e a glória de Deus fala dessa perfeição. Aí Moisés quis conhecer essa glória. Eu imagino, aqui com as minhas tertúlias teológicas, sabe o que é tertúlia, né? Divagação teológica, com as minhas elucubrações teológicas. Oh, meu Jesus, eu imagino que Moisés pensava, quando ele diz assim, mostra-me a tua glória, eu imagino assim que ele pensava em ver a glória resplandecente de Jeová, aquele trono cheio de luzes, de glória, de poder, de música, de tudo. E o que ele encontra? Deus passando diante dele e dizendo para ele, como eu li aqui, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Que coisa linda! Deus, a glória de Deus se resume numa palavra: misericórdia. É o cerne do coração de Deus. A justiça de Deus é desse tamanho, mas a misericórdia dele é desse tamanhão. Os hebreus, os rabinos judaicos costumam dizer que quando Deus está muito irado e está a fim de destruir tudo, ele sai do trono de justiça e se senta no trono da misericórdia. E você e eu ainda não fomos consumidos, como diz Lamentações 3:22, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Porque Deus saiu do trono de justiça e se assentou no trono de misericórdia. E Deus quer que você faça isso. E que eu faça isso. E sempre que eu perco a misericórdia com uma pessoa, eu me lembro do cerne do caráter de Deus. De que Deus vai até o fim. Deus suporta até o fim. Não retarda o Senhor a sua vinda, segundo Pedro 3, como muitos a julgam, mas Ele é benigno e misericordioso, esperando que todos cheguem ao arrependimento. Misericórdia.
E nós estamos aqui por misericórdia. E Deus quer que você exerça misericórdia. Exercendo misericórdia para aquele irmão mais fraco. Eu tinha um grupo caseiro. Era muito interessante o meu grupo caseiro. Porque eu tinha um irmãozinho bem pobre. Seu Oswaldo. Já morreu. Está lá na glória. Ele morava lá num morro. Depois que subia, que terminava o asfalto, começava um calçamento de pedra. E aí não tinha mais calçamento. Aí era uma escadinha. Então a gente deixava o carro no pé da escadinha e subia o morro de escada. Chegava na casinha dele. E ele frequentava o grupo na minha casa. E tinha no mesmo grupo um advogado muito fluente em Porto Alegre. E o advogado chegou para mim um dia e disse assim: pastor João, não aguento esse homem. Esse homem, ele é lento demais para entender as coisas. Quando o irmão fala, eu já captei tudo. Mas ele demora. E o irmão tem que repetir para ele. Eu disse, pois Deus colocou ele aqui no nosso grupo para ensinar você a ter misericórdia. E Deus colocou você no grupo para ensinar ele a ser mais rápido no raciocínio. O corpo precisa deste elan, precisa deste fio, não é? Como vocês dizem em espanhol, desse hilo. Não é? Esse hilo. Vocês precisam disto. Nós precisamos de irmãos na igreja que tenham misericórdia, que vão até as últimas consequências, mas ajudam e socorrem. Amém, amados? Amanhã de manhã eu vou entrar nos dons transcendentais, que é 1 Coríntios 12. E eu vou ver se hoje à noite ainda consigo preparar um PowerPoint para mostrar amanhã, para vocês entender os 3 grupos de dons, aquela coisa todinha, tá? Obrigado, Schubert. Aleluia, eu estou saindo... Agora que eu ia começar no fogo, tem que terminar. Tá vendo, irmãos? Mas havemos de continuar, né? Amanhã. Então, faça esse esforço, aproveite a oportunidade. Olha, irmãos, exato. O pedido do pastor, leia o capítulo 5, não é isso? O capítulo 5 é importante para ler para amanhã. Ainda dá tempo, né? E agora, eu fiquei procurando quando foi que eu tive um curso na minha vida aqui, né, especial sobre dons do Espírito Santo. Olha, irmãos, nunca tive. Sinceramente, nunca tive. Tudo que eu fui atrás. Tudo que eu fui atrás, li, fizemos até... Aliás, tem o nosso livretinho aqui do Percurso Crescimento, tem um só de dons e ministérios, né? Então, que nós levantamos tudo, fizemos a pesquisa e fomos atrás. Mas que alguém pudesse fazer para a igreja toda ali, eu nunca tive. E, então, irmãos, aproveitem. Vamos usar todos os recursos que o Senhor nos dá. Amanhã também vamos ter ministrações proféticas aqui. Nós teremos exemplo, Ana. A gente aprende e vamos usar, né? Que a gente quer praticar. Amém? Então, glória a Deus. Nós vamos orar. Eu queria, irmãos, eu sei que talvez... Não sei se você vem amanhã, não queria fazer essa pergunta, que eu estou contando que você vem e ainda traz mais gente amanhã pela manhã, né? Mas eu queria dar a oportunidade de você ofertar. Já é uma prática do dom, né? Então nós vamos orar. Algum irmão pode trazer aquela cestinha? Eu não sei se está disponível, irmã, mais fácil. Eu queria fazer isso no sentido de você dar oportunidade. O que você tem recebido é oportuno? Amanhã também vamos fazer de novo, certo? Então, se de repente você também não vem amanhã, você pode dar hoje. Eu estou contando que você tenha hoje. Mas, se você quiser dar oferta hoje, já é uma oportunidade. Se você quiser trazer amanhã, traga. Mas é a oportunidade dessa oferta, nós vamos ofertar ao pastor João. Tá bom? Oi. Aliás, o do livro não é oferta. O irmão tinha posto 20 como base, é isso? Está em aberto para o amor, né? Está ótimo. Então, os irmãos, a base é 20, né?
E daí para cima é o amor, né? Daí para baixo é a tua necessidade. Então, o amor dele chegou a você. Se você não pode dar mais, dá o que você pode dar. Mas se você pode, dê. Então, eu queria, e além disso, eu queria ofertar, separar essa oferta da sua parte, hoje e amanhã vamos fazer também novamente, tá bom? Nós queremos abençoar o pastor dentro da nossa possibilidade. Tem algum aviso, irmão? Sim, não esqueça, se você for acertar o livro hoje, por favor, senão amanhã sem falta, tá bom? O livro como garantia da obra dele. Pastor, os outros livros deverão estar disponíveis lá para alguém comprar, né? A gente estão aqui e também, depois, bom, se interessar algum livro, fala diretamente com o pastor, tá bom? Se quiser depois a ajuda de alguém que fique, a gente pode montar amanhã. Está paga diretamente ao pastor, tá bom? É para isso mesmo que ele trouxe os livros. Essa é a oferta, irmão. Então, pode trazer. Então, vamos fazer o seguinte, irmãos. O livro é fora do cesto. E o cesto é a oferta. Tá bom? Ai, meu Deus. Então, vamos trazer aqui, depois a gente ora. O livro é aqui. Livro e oferta. Livro no caderno, oferta na cesta. Tá bom. Oferta na cesta, livro aqui no... perdão, é isso mesmo. Livro, oferta. Não, tudo bem? Não, já está acertado. Consciência de cada um. Se não trouxe hoje, traz amanhã, não tem problema, tá bom? Mas traga. Vamos orar, amados. Vamos orar. Vamos agradecer, convido você a ficar de pé. Olha, irmãos, o Senhor vai nos preparando, né? Eu me lembro que nós falamos sobre... uma vez lá no Tatuapé, falamos sobre o batismo no Espírito Santo, fizemos um estudo bem... técnico, fomos direto à palavra e mostramos o que era e tudo mais, oramos e fomos embora. No dia seguinte, a esposa do irmão ligou e falou assim: pastor, aconteceu uma coisa estranha, o que está acontecendo? Eu falei: o que foi? O meu marido acordou falando umas coisas estranhas, né? Acordou falando, e ela estava com medo, ela nunca tinha visto aquilo, né? Mas como é que foi? Eu falei com ele e falei assim: não, pastor, sabe o que é? Ele não era nem batizado ainda. Eu sonhei que eu estava entrando nas águas, e quando eu fui batizado, me encheu um negócio, eu comecei a falar, eu não entendia o que eu falava, e acordei chorando, e agora nem... E ele chorava, não conseguia nem falar. Ele chorava e falava em línguas, chorava e falava em línguas. Eu falei: irmã, não foi nada demais, foi só batismo com o Espírito Santo, né? Mas, irmãos, então, nós começamos a estudar sobre esse assunto. Certo? O Espírito do Senhor vai começar a abrir a tua mente. As barreiras que talvez estivessem lá, alguma coisa, já estão se quebrando. O Senhor pode derramar dom sobre você. E se você não foi batizado com o Espírito Santo, vai pedindo o enchimento, transbordar do Espírito na sua vida. Tá bom? Glória a Deus. Oremos. Pai amado, bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela graça de poder estar meditando na tua palavra e de poder nos abrir para as coisas do teu Espírito Santo. Espírito Santo, Senhor, que já tem tido paciência e graça e misericórdia conosco, queremos mergulhar mais profundamente em Ti, Senhor. Queremos, Senhor, praticar a palavra que o Senhor tem feito, ter regado em nossos corações. Então confirma, Senhor, faz a Tua obra em nós, aviva o nosso coração, que estas palavras, Senhor, que são da Tua revelação para nós, comecem a abrir o nosso entendimento, quebrar as barreiras do nosso coração. Comece, Senhor, a nos ligar mais profundamente contigo, Senhor, e o Senhor tem a liberdade de usar os Teus filhos e filhas nos dons, nos talentos, naquilo que o Senhor tem derramado sobre nós e para a edificação da Tua igreja, para sermos usados por Ti para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Senhor, muda, faz as Tuas mudanças em nós. Sem Ti nada podemos fazer. Então, obrigado, Pai, por essa noite, ou por essa tarde e noite. Obrigado pela Tua palavra, pelo pastor João. Obrigado por cada irmão e irmã aqui presente. Senhor, leva-nos na Tua paz, na Tua segurança. Leva-nos na Tua proteção, Senhor. Livra-nos do mal. E que amanhã também seja, Senhor, um dia de muita colheita para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no teu irmão. Vá na paz do Senhor.
Amanhã, 9 horas aqui, teremos um cafezinho e vamos começar, tá bom? 9 horas, já para um cafezinho. Até já. Glória a Deus. Esse aqui são livros. E aqui é oferta. Quer que eu vou só pedir para o irmão.